eu sou Juliana Velo. Eu tô aqui hoje como host desse podcast, desse videocast, que é uma produção da FAESA em parceria com a NBS. A FAESA que foi eleita pela 6ª vez consecutiva o melhor campus universitário, em conjunto com a NBS, que está lançando o MBA Gestão na Prática, que é um MBA completamente diferente do que a gente já viu no mercado, com cursos práticos, com mentores de mercado, para trazer ferramentas para o seu dia a dia, para o seu dia seguinte, para você que é gestor, líder, empreendedor ou alguém que está galgando um cargo de liderança nas empresas. Mas, para o final, eu volto a falar um pouquinho sobre isso, porque agora a gente tem que conversar com a Flávia Santos, que eu estou super ansiosa para falar com ela. Ela que é consultora, especialista em formação de lideranças e cultura nas empresas. Esse tema super complexo, super atual. Tudo bem, Flávia? Obrigada pelo convite. Obrigada por ter me convidado para estar nesse momento aqui com vocês. É um prazer. Eu que agradeço. A gente acabou de assistir uma palestra super bacana da Flávia aqui no palco e agora ela veio dar uma palhinha aqui pra gente. Flávia, eu fico pensando assim, eu também sou consultora de gestão, né? Não focada em liderança e pessoas, mas em gestão de forma geral. A gente trabalha muito KPIs, metas, indicadores, etc. Mas nada disso para e pé sem pessoas. Sem pessoas certas, no lugares certos, treinadas e etc. Me conta quando você chega numa empresa para trabalhar cultura e encontra aquele caos. Quais são as principais, as características mais comuns que você encontra, que são os principais erros que você vê no ambiente caos de cultura? E como que você faz para reverter esse quadro? Me conta um pouquinho desse trabalho. Bom, acho que o que eu enxergo quando eu chego nas empresas é que a gente não tem a cultura definida como uma estratégia, né? Eu falo que a cultura, ela existe em qualquer organização que a gente for trabalhar. Mesmo que não seja intencional, Mesmo ela existe, que não né? seja, ela existe. E o problema é justamente ela não ser intencional. E aí você falou que trabalha com essas métricas, indicadores, né? Que são muito importantes e conhecidos pelas organizações, e é muito comum que eles busquem, e é um caminho correto, precisa ser buscado, mas a partir do momento que essa estratégia é desenhada, a gente precisa entender de que forma a cultura sustenta essa estratégia. Então, o que eu enxergo quando eu chego, na maioria das vezes, é uma cultura flutuante, assim, uma cultura que se desenhou sozinha, mas que eventualmente não está alinhada para essa estratégia. Esse que é o perigo, né? Ela se desenhar sozinha, ela não vai para o rumo necessariamente que a gente quer. Ela vai E a gente começa a ter uma série de problemas no dia a dia do trabalho, que às vezes não estão conseguindo, mas eu pensei, eu fiz planejamento estratégico, eu tenho aqui minha planilha de indicadores, eu estou controlando, o que está acontecendo que não está funcionando? Por que as pessoas não engajam? Por que elas não vão, né? Então, esse pensamento, né, esse olhar para a cultura organizacional, ele nos ajuda a fazer um desenho que cola, né? Isso que está descolado, a gente junta essa métrica, esse desejo da empresa em relação à sua estratégia com quem vai fazer a estratégia acontecer. Então, a cultura, como eu disse, ela está posta, ela existe, mas ela precisa de uma boa dose de intencionalidade para que você consiga conduzir seus resultados por meio das pessoas, né? As pessoas farão com que aquilo tudo aconteça. E esse alinhamento cultural é indispensável para que isso na prática funcione. Saindo da subjetividade, trazendo para a objetividade, me dá exemplos de situações que você encontra que dão esse estalo, que você identifica que a cultura está com problema. Coisas que acontecem mesmo, assim. Posso te dar exemplo desde problemas de relacionamento interpessoal, a equipe está brigando, a equipe não consegue ter um olhar para o mercado, né? Eu trabalho com uma metodologia de cultura baseada em Harvard, que traz para nós 2 eixos que se cruzam. Um eixo principal é sua orientação para o mercado, né? Como essa empresa e todo o seu corpo de funcionários e profissionais olham para o mercado, reagem às tendências do mercado, e o eixo horizontal vai falar sobre como a gente se relaciona aqui dentro, internamente, né? Como que a gente é colega no dia a dia, como a gente se trata, como a gente colabora ou não, se a gente briga ou não. Então, quando a gente faz esse desenho na prática, né, o que a gente enxerga é que eventualmente você está vivendo um problema que é um problema de ajuste cultural e que está baseado porque você pode estar com culturas. Geralmente as empresas terão 2 culturas dominantes, que são as que estão ditando regra na sua forma de existir no dia a dia e na sua forma de se relacionar com o mercado, e elas podem estar em eixos opostos do seu gráfico. Então, existe dentro da organização cultural uma orientação para que você escolha de forma lógica, intencional e coerente culturas que elas são próximas, né? Porque senão você pode gerar um antagonismo de comportamento que vão gerar os problemas no cotidiano. Por exemplo,
a gente está com uma estratégia de crescer 10% no ano de 2025, em relação aos números do ano passado. E você cria toda uma estratégia por trás disso, mas as pessoas estão presas numa cultura que olha muito para dentro de casa. Então, a gente está mais preocupado em fazer festa junina, e eu não estou dizendo que isso é uma coisa ruim, por favor. Mas não deve ser o foco, né? O meu foco, ele tá muito dentro do relacionamento, que deve ser um relacionamento bom. Mas eu me esqueço desse olhar estratégico para negócio. Porque eu não estou com uma cultura que favoreça isso, né? Que facilite isso de alguma forma. Então, você pode estar tendo baixo rendimento, ou dificuldade de relacionamento, ou então você gostaria que as pessoas fossem muito autônomas e mais proativas, mas você tem uma cultura que valoriza muito a hierarquia. Ou o contrário, cada um faz o que quer, e aí eu quero que aqui seja uma empresa hierarquizada e as pessoas não respeitam. Não existe certo e errado, Não. né? Você tem que ver a cultura que se adapta mais aos objetivos, ao formato da empresa. Sem dúvida, não existe certo e errado. Você vai ter 8 culturas possíveis dentro da metodologia que eu utilizo para trabalho. 8. E a gente observa que as culturas dos quadrantes superiores, né? Que são culturas de colaboração, culturas de autonomia, de impacto, elas são culturas que estão sendo ocupadas pelas empresas mais contemporâneas, por uma tendência de mercado. Mas existem empresas que estão ocupando os quadrantes inferiores de ordem, né, de segurança, que também mesmo são assim empresas entregam. sólidas e entregam resultado também, porque estão alinhadas dentro da sua estratégia. Então, você chega numa empresa, por exemplo, você faz esse mapeamento e já plota no quadrante. O primeiro passo é o diagnóstico cultural. Legal. Então, a gente entende, né? Geralmente, muitas vezes o empresário não tem isso bem definido, então o diagnóstico ele é indispensável. Por mais que ele diga, não, eu tenho, tá lá no quadro, né? Pode acontecer, a gente Mas no faz papel o aceita diagnóstico tudo, pra né? Vamos ver se é o que você escreveu, se é o que está acontecendo na prática. Então, o diagnóstico passa por um contato com as pessoas do time, com a percepção do próprio funcionário, desse próprio trabalhador em relação a esse movimento que ele está vivendo ali. Aí, com base nisso, a gente olha, tá, vamos cruzar a tua estratégia aqui com o que a gente tem de diagnóstico, entender se a gente está ou não no caminho certo. E aí, quando necessário, faz uma virada de chave, né? E falando dessa virada de chave, dá um exemplo de uma ferramenta que você usa que é um acelerador aí desse processo de mudar a cultura ou de ajustar esses parafusos. A literatura vai trazer pra gente que para uma cultura ser 100% transformada pode demorar até 2 anos, assim, para não romantizar nada. Mas a gente já consegue perceber os movimentos logo no começo do trabalho. Claro que para empresas que têm maior flexibilidade de mudança, você vê essa mudança acontecendo de forma mais acelerada. E para outras, talvez um pouco mais é natural que isso não seja uma coisa que, como eu viro de fato uma chave, é que eu viro com alguma reserva, né? Um processo de transformação. A principal ferramenta são os treinamentos de transformação de mentalidade das lideranças. Né? Os líderes de qualquer organização, eles trabalham como os embaixadores daquela missão, né? Eles precisam ser os profissionais que vão levantar essa bandeira e que vão fazer com que a transformação aconteça na prática. Então, eu sempre passo, né, depois do diagnóstico pela transformação, eu uso um deck de cultura, que é uma ferramenta, de fato, onde a gente, com uma forma mais ilustrativa, a gente desenha na prática como essa cultura daquela empresa vai funcionar no dia a dia. Eu falo que o deck é o seu lugar de descanso, né, de contemplação, de visão ampla. Então, no deck, a gente desenha de fato e bota essas cartas na mesa para que todo mundo consiga olhar as regras do jogo e dizer, esse jogo eu quero jogar. Ou então, esse jogo eu não quero jogar, eu vou embora daqui. O que é muito honesto quando você tem uma cultura. Acontece muito, né? Quando você mexe na cultura da empresa, de algumas pessoas naturalmente se expurgarem daquele ambiente, Sim, né? pode acontecer. Aconteceu recentemente com uma das empresas que eu trabalho. A pessoa entender, e aí com uma clareza de propósito, né? Porque a gente vai trabalhar a cultura como um pilar, mas autoconhecimento desses profissionais no outro caminho. Entender que talvez ele não faz mais parte daquele cenário. Tá tudo bem também, né? A gente vive de ciclos e de fases. Tanto as empresas quanto as pessoas. Porque imagina, muito melhor que você perca um funcionário do que você mantenha um funcionário desengajado, que não tá... Não, e a pessoa tá ali infeliz também. É ruim pra todo mundo, né? Ruim pra todo mundo. É tóxico pra todo mundo. E aí você tem uma chance, né, com a sua cultura bem esclarecida e as cartas na mesa, de atrair um talento que esteja alinhado com esse propósito que tá posto, né? Com essas intenções que estão ali. É muito legal, assim. Agora, por exemplo, quando você chega numa empresa que o gargalo é o CEO, quando o CEO que é o entrave para mudar a cultura, é possível? Ou você diria que é impossível se não for alguma coisa top-down? Não, eu não acho que é impossível, mas eu acho que é uma grande barreira já até de entrada, assim, né?
Nas empresas que eu tenho feito as minhas consultorias, o que eu mais observo é que é uma mudança genuína partindo dessa alta gestão. Ela é transformadora, assim, mas de uma potência absoluta. Então, os convites que eu tenho recebido são convites de CEOs. CEOs que já estão sensibilizados de alguma forma com essa necessidade. Então, se você tem uma alta gestão que não acredita nesse processo, você vai fazer um trabalho, mas imagina que ele vai estar fazendo um comportamento que contradiz tudo que está posto Sim. dali para baixo. A tendência é que isso se perca, né? Que eu já me deparei com uma situação do CEO querer, mas ter dificuldade de abrir mão de certos comportamentos. Acredito. Né? Eu acredito. E aí, realmente é difícil. Porque aqui no Espírito Santo... principalmente quando o senhor é um fundador, ele não vai ser demitido. Não vai. Ele não vai ser expurgado. Então, deve, né? é complexo, não é? Aqui Não no é Espírito fácil. Santo, se eu não me engano, a gente tem cerca de 90% das empresas do Espírito Santo são empresas familiares. Né? Familiares. Então é uma característica muito forte que mexe com o íntimo de muita gente. E esse tema de cultura é um tema novo. Né? Assim, em termos de Talvez- ela existe, mas não era discutida como é A hoje. gente está trazendo e ainda precisa muito ser trabalhado, né? Exato. Ele precisa ganhar Então, mais esses palco. fundadores de 40, 50 anos atrás têm dificuldade mesmo. Sim. Eles querem, eles enxergam a importância, mas têm dificuldade de participar desse processo de transformação. Eu noto muito Eu isso. diria que essa mudança de mentalidade tem mais a ver com o perfil comportamental do CCO do Sim. que eventualmente com essa idade, né? Pode Você ser. encontra pessoas de idade mais avançada que têm um pensamento muito inovador e aberto a Verdade. mudanças e pode encontrar um CEO, um gestor, uma gestora mais jovem que tem uma mentalidade um pouco mais rígida, Vai da né? personalidade, né? do Vai da perfil. personalidade, desse perfil de comportamento, dessas crenças, desses valores, né? Uhum. E desse entendimento que o que fez, né? Eu sempre uso uma frase, eu digo, olha, o que nos trouxe até aqui não necessariamente é o que nos levará adiante. A gente usa também. Então a gente vê uma empresa que vem com muito sucesso durante muitos anos, e isso dá uma segurança para quem a trouxe até aqui, né? Sempre deu certo, por que que eu vou fazer diferente? Mas né? o mundo ali por trás tá mudando, né? Então talvez o que eu vou precisar para ir daqui para frente, não. Na verdade, você tem que se antecipar para não deixar dar errado. Você vai esperar dar errado para falar assim, agora eu vou corrigir? Não, né? Na empresa, a gente tem que estar sempre chegando na frente, pensando antes da sua concorrência, pensando antes daquela coisa acontecer, Sim. inovando, até mesmo na gestão, para poder não deixar a peteca cair. O deck de cultura, que é uma ferramenta que eu uso muito dentro das empresas, eu falo dele sempre como um movimento vivo, né? Eu falo, o deck, ele não é um documento estático, ele vai responder aos anseios e necessidades daquele recorte de momento. E cabe a essa gestão olhar para esse deck e pensar de quanto em quanto tempo ele precisa ser renovado. Você pode estar com um problema hoje que não vai ser o mesmo daqui a 6 meses. Então, seu deck precisa ser revisitado. Sim. E toda a empresa precisa viver esse deck de novo para que isso faça sentido na prática, né? Ele vira, de fato, um fiel escudeiro dessa gestão, para que essa gestão ganhe força e para que as pessoas consigam enxergar e não tenha dúvida, né? A comunicação é um problema na maioria das empresas. Sim. E o deck, ele comunica, se bem feito, ele comunica com clareza o que essa instituição quer e ninguém pode dizer que não sabia, né? Então, se aqui a gente não aceita uma determinada prática, a gente coloca lá na nossa parte de não toleramos a prática XYZ. Tá com dúvida? Consulta lá, né? Então lá, vamos olhar de novo. Houve uma conduta inadequada? Deixa eu te lembrar o que o nosso deck diz, né? Aham. Vamos olhar para esse lugar. outra Combinado não vez. sai caro, né? Não sai caro. A gente vê muito nas empresas os líderes não sendo tão humanos também, né? Hoje está mudando, mas essa coisa da liderança humanizada. E eu vejo muito, eu até estava comentando isso num outro podcast. Não é nem que não é humano, vou até corrigir um pouco essa palavra. Líderes muito bons tecnicamente no que eles trabalham, por exemplo, um líder formado tecnicamente no assunto, mas não formado em gestão de pessoas. E acaba que o time fica meio perdido ali, fica meio solto, né? Então, a importância das empresas investirem cada vez mais em treinamento, em capacitação, num processo de consultoria como esse, para poder transformar essas pessoas em líderes de pessoas, né? E não Sim. só líderes de processos, né?
A gente vê muito isso. O Carl Jung fala para nós, né, que você pode dominar todas as técnicas, conhecer todas as leis, mas para tocar uma alma humana, você precisa ser outra alma humana. Então, a habilidade humana, ela tem sido trabalhada dentro das faculdades, né? A gente precisa trazer esse papo para a mesa. A palestra agora que eu tive a oportunidade de ministrar aqui falava sobre essa gestão da própria energia, do cuidado com as pessoas, e eu trazia dados em relação ao afastamento por adoecimento emocional. Então, por mais que eu seja um gestor que vem historicamente, não me importa com essa pauta. Isso bate na minha porta com uma urgência, porque eu vou perder os meus profissionais para o adoecimento emocional, por exemplo. Ou perco para uma outra vaga que talvez pague, remunere até de forma menor do que eu ofereço aqui hoje, mas tem um ambiente mais feliz, mais salutar, para que essas pessoas possam viver, né? Então, assim, é uma urgência, como você traz. É urgente, né? Não tem mais tempo para a gente esperar. Eu acho que o advento da NR01, que traz para a gente agora, né? Chegando como força de lei, que, olha, você precisa olhar para os riscos psicossociais das pessoas que estão no seu time, porque o Brasil está gritando. Nós somos o segundo país do mundo com o maior número de afastamentos por burnout. Afastamentos, suicídios, né? Uma série de coisas que a gente não quer mais Só estar na perdemos para a estatística. Grécia, né? A população economicamente ativa se afastando por motivo de saúde. Então, assim, é um país que não consegue se manter se não cuidar das pessoas. Sim. Eu fiquei bem positivamente impressionada com a quantidade de pessoas que está aqui hoje no evento, né? Então, eu acho que isso mostra muito do que a gente está falando, dessa tendência das pessoas se capacitarem mais com relação ao assunto, procurarem saber mais para poder mudar, né? Cuidar de pessoas, melhorar. Todo mundo entendeu que cuidar de pessoas gera resultado. Né? Além de ser humano, né? Olhar o ser humano, você também atinge os resultados. A empresa vive de resultados. Vive de resultados, não dá para romantizar, né? Mas eu acho que o discurso durante muito tempo parecia que era um discurso de pode crer, que era uma coisa, essa conversa, e a gente entendeu que não, cuidar de gente é estratégico, como você traz em sua fala, né? E as empresas contemporâneas que têm mais tendência ao sucesso são as que entenderam isso. Sim. Eu cuido das pessoas para que as pessoas cuidem do negócio. Sim. Né? E esse negócio traga os resultados que a gente precisa que ele traga no dia a dia. Porque a gente não está aqui para dizer que tem que ficar fazendo atividade, dando flor, rosa. Não é sobre isso. Sim. É sobre um olhar genuíno para o cotidiano nas práticas da vivência do dia a dia também, né? Para além dos eventos comemorativos, para além das datas, né, que são marcos institucionais que já são trabalhados, a gente tem essa necessidade de que esses gestores estejam preocupados. Tem alguns dados que mostram para a gente que um gestor ele gasta em média 70% do tempo cuidando só das pessoas. Né? Então, se você é um que bom as atividades, técnico, friamente falando, operacionais, é o time que executa. O gestor olha para o estratégico e cuida das pessoas. Sim, né? Exatamente. Tem uma fala muito interessante do Rogério Salume, que é o fundador da Wine, que é um dos nossos mentores. E ele traz no curso dele justamente essa visão, que a gente tem muito esse jargão de falar que é o cliente em primeiro lugar. Hoje em dia, você não pode mais olhar isso. Na verdade, é o seu funcionário em primeiro lugar. Em que sentido? Se você não cuidar do seu funcionário, o seu funcionário, que é quem vai estar diretamente com o seu cliente, não vai cuidar do seu cliente. Exatamente. Né? Isso é uma cascata. Então, é muito mais importante hoje a gente olhar para as práticas de gestão de pessoas, olhar para o RH, olhar para o seu funcionário. Claro, de novo, meritocracia, sem passar a mão na cabeça. A gente continua cobrando os resultados, mas cuidando das pessoas, que aquilo vai trazer reflexo para cuidar do teu cliente e vai fazer com que o seu cliente queira voltar e consumir de você mais uma vez. Porque ele vai estar tendo um contato direto com quem? Com aquele seu colaborador. Seu colaborador é o cartão de visitas da sua empresa. Ele é a vitrine, né? Ele é aquilo que aparece para o teu funcionário. Não é você que aparece. Até apesar de hoje, no Instagram e etc., o fundador e o empreendedor está mostrando as caras, está personificando essa questão da imagem, mas quem está lá no tete-a-tete no dia a dia, no balcão, atendendo, ou no próprio telemarketing que seja, é o colaborador. Né? Tem um vídeo do Simon Sinek que eu te ouvindo, fui lembrando desse vídeo, agora eu gosto muito, né? Ele fala que ele esteve num hotel e ele ficou muito impressionado com a qualidade do atendimento que recebeu de um profissional especificamente. E ficou ali batendo um papo com ele. E ele falou, cara, por que você é assim? Você é muito acima da média. No livro ele fala, né? No livro ele fala. Isso. E tem uma palestra dele também, um vídeo muito legal, que ele conta essa experiência dele no YouTube. E esse profissional diz para ele que também trabalha em uma outra rede de hotéis. Ele fala, aqui eu trabalho assim porque eu sou muito bem tratado. Os gestores se preocupam com quem eu sou. Eles se preocupam se eu estou bem, se eu não estou bem.
Mas lá na outra rede que eu trabalho, eu fico bem quietinho, que é para passar bem despercebido, para ninguém, porque lá todo mundo me vigia, parece que eu não sou confiável. Então, o cara assume uma postura, né, totalmente diferente em atividades do mesmo segmento, pela forma como ele é tratado, né, no E eu dia a dia. aposto que o cliente, se for se hospedar nos dois hotéis, vai querer voltar em qual? Sem dúvida. Naquele onde ele foi bem tratado. Sem dúvida, né? Então, assim, tratar de gente é negócio, né? Estratégico, traz resultado. É marketing, é tudo, né? Envolve tudo. Sem dúvida. Ai, que legal. A gente ficaria aqui horas falando desse assunto, né? Mas o Renato já avisou ali que o nosso tempo tá acabando. Passou rapidinho. Passou rapidinho. Eu queria pedir para você deixar o seu arroba aí, como é que a gente encontra você para contratar seu trabalho, para conhecer um pouco melhor sobre você, seu Instagram, seu site, o que você deseja divulgar? Obrigada. Vou divulgar aqui meu Instagram, meu LinkedIn. Meu nome é um nome simples, né? Eu sou Flávia Santos, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. É Flávia_Santos, com 3 S's no final. Então, vocês me acham aí facilmente nas redes sociais. Vai ser um prazer. Eu estou trabalhando muito alinhada com o meu propósito de promover essa transformação, de ver empresas prosperando dentro dos seus negócios. E é isso. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar nesse evento lindo aqui, lotado, como você disse. Exato. Como palestrante, agora gravando podcast. E dá pra ver que você trabalha com o que você gosta, sorriso no rosto, amor pelo que fala. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada por você ter dedicado seu tempo aqui pra gente. Eu vou convidar mais uma vez você que está nos assistindo, que gostou desse conteúdo, que se interessa pelo tema de gestão e precisa disso no seu dia a dia, não deixe de clicar no link, saiba mais sobre o nosso curso, o MBA Gestão na Prática. Nossos alunos são apaixonados, mudam de vida. Eu tenho certeza que você vai também mudar, tá bom? Obrigada, Flávia. Vou deixar um mimo para você. A gente tem o propósito de construir a nova linhagem de líderes do Brasil. Olha que legal. Então, você faz parte dessa história, trazendo esse conteúdo, esse conhecimento de valor para tantas pessoas. Então, obrigada por tudo aí. Sucesso mais ainda na sua carreira, tá bom? Obrigada, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Já estive na FAESA e é realmente uma instituição muito relevante para o nosso estado, com uma parceria muito bacana. É um prazer estar aqui contribuindo com vocês. Obrigada, parabéns. Obrigada.